Vida em França. A rubrica Vida em França hoje, da autoria de Stéphanie Palma. Em França, o diploma que pretende transformar o atual certificado de saúde em certificado de vacinas foi aprovado na madrugada desta quinta-feira e segue agora para o Senado, antes de regressar à Assembleia Nacional, a Câmara Baixa do Parlamento, para a adoção final. Esta aprovação acontece após vários dias de discórdia entre os deputados, que chegaram a fazer mais de 500 alterações ao documento. Este diploma, para além da questão do certificado de vacinas, prevê outras alterações, como, por exemplo, a alteração da lotação em espaços públicos ou o endurecimento das sanções contra quem apresentar certificados de vacinação falsos. Rafael Lucas, professor catedrático ligado à Universidade de Bordeaux, começou por explicar-nos o motivo do certificado de vacinas ter gerado tanta controvérsia no país e falou de uma união da oposição que vê aqui uma oportunidade para se juntar contra o governo. Acho que os grupos da oposição aproveitam o pretexto da vacinação para juntar as forças contra o governo e, no caso, houve uma aliança entre as forças da oposição da esquerda, da direita e da extrema-direita. No caso, essa aliança não foi uma aliança completa, porque uma parte da direita republicana concorda com o projeto do governo. É o caso da própria Valérie Pécresse, candidata dos republicanos. Só que a suspensão é devida à ausência dos deputados da maioria da República em Marcha, que faltaram no momento de votar. Mas considera que, de qualquer maneira, que esta medida irá avançar, não é? Uma vez que tem maioria. Sim, de qualquer modo, esta medida vai ser debatida de novo entre os grupos parlamentares no âmbito do Senado e vai haver outros debates e, finalmente, vai ser aprovado. De modo que é uma espécie de vitória enganadora, ilusória, que não vai durar. Mas, na mesma, deixa uma impressão negativa dos debates parlamentares. O número de alterações é de 582, o que é enorme. Este novo passe vai tornar o acesso a locais públicos apenas possível a pessoas vacinadas. Será que os franceses não olham com bons olhos para esta medida devido aos valores de liberdade que têm intrinsecamente enraizados? Acho que, por enquanto, a maioria dos franceses aceitou o processo de vacinação. Eles aceitaram e só sobram uns 5 milhões de não vacinados numa população de 67 milhões de habitantes. Então, o governo sabe que pode contar com a maioria de mais de 80%. É por isso que tomou a iniciativa dessa lei. Na sua opinião, enquanto cidadão, quais são as vantagens deste certificado de vacinas? Este certificado de vacinas, as vantagens é que permite proteger contra os casos mais sérios, mais graves. Há uma quinta onda de Covid e até hoje não conseguiram vencer os assaltos ou os ataques do Covid. E como eles têm de lutar, de tomar medidas, até hoje, digamos, a melhor solução é a vacina. A França tem atingido nos últimos dias cifras que ultrapassam os 200 mil casos diários de infecção. A redução do período de isolamento dos casos de contacto foi uma das medidas adotadas pelo Executivo para tentar evitar uma explosão de baixas médicas no país. Estas novas medidas surtirão o efeito esperado? Quando ouço os vários médicos que comentam as ações do governo, uma maioria deles aprova as medidas, não que concordam inteiramente, mas é sobretudo que seria o menos mal, digamos. É mais o menos mal do que uma solução certa. Na sua ótica, estas medidas não são apostas arriscadas, quer do ponto de vista da saúde ou até mesmo do ponto de vista económico? A vantagem dessas medidas é que permite a economia de continuar a funcionar.
e as escolas também, e limita também os estragos do confinamento. Quer dizer, por enquanto, seria o menos mal. Como cidadão, como é que tem lidado com estas últimas medidas restritivas? Na sua opinião, são suficientes para controlar a pandemia? Estará o governo a tomar as decisões mais acertadas? O governo tem de tomar medidas frente a essa quinta onda, durante a qual aumentou o número de pessoas atingidas. Enquanto cidadão, como é que tem lidado com estas medidas? Considera que são adequadas? Como é que tem lidado no dia a dia com estas medidas? Com essas medidas, pessoalmente, como cidadão, tentei aplicar, por exemplo, o comportamento de não expor-me nos lugares fechados, nos transportes públicos, nas horas de ponta, porque acho que vai haver outras ondas e outras estirpes, outros surtos. Por enquanto, não há uma solução bem certa. Se eu estivesse no lugar do governo, não teria visto outra medida diferente. Considera que voltar a um confinamento poderá ser uma hipótese num futuro próximo aqui em França? Ou acredita que com estas medidas não será necessário chegar a uma medida tão drástica? Acredito que não haverá confinamento, porque o último confinamento teve consequências tão catastróficas que não haverá um regresso a um novo confinamento. Acredita que teremos de lidar com a pandemia nos próximos anos e que esta doença se tornará uma endemia? Acho que a ciência, a medicina, vai conseguir travar os ataques dessa pandemia, mas que vai demorar pelo menos um ano, eu diria. As palavras de Rafael Lucas, professor catedrático ligado à Universidade de Bordeaux, que nos falou sobre o certificado de vacinas que o governo francês pretende adotar em mais uma medida para tentar controlar o avanço da pandemia no país, numa altura em que França registra cifras acima dos 200 mil casos diários de infecção. O avanço da pandemia já levou mesmo o executivo francês a adotar novas medidas, nomeadamente no que diz respeito a alterações do período de isolamento de pessoas infectadas com Covid-19 ou respectivos contactos, de modo a evitar uma paralisação de vários quadrantes da sociedade. É o ponto final deste magazine Vida em França. Até breve.